Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Tarde, 1h em ponto. Boa tarde. Boa tarde sim, dia 3 de julho, quinta-feira, muito bem, quase lá, quase quinta, quase sexta, como dizem por aí, né? Então, que seja bem-vinda, que seja uma boa quinta-feira para você, para mim, para todos nós aqui. Vamos ver como é que tá o tempo hoje, gente. 24 graus agora em Arapiraca, possibilidade de chuva em 25%, umidade relativa do ar em 75% e ventos a 18 km por hora. Esse é o clima agora da nossa cidade, tá bom? Então tem 25% de possibilidade. Hoje eu acho que essa previsão tá certa, né? Porque ontem 0% de possibilidade de chuva. De vez em quando você viu o céu fechar e a chuva cair, você diz, São Pedro, o que é que tá acontecendo por aí, né? Mas hoje parece que o negócio tá certo, tá alinhado com as coisas lá de cima. Eu recebo hoje a doutora Larissa Fonseca, dermatologista, depois de um tempo de recesso aí, um tema que ela escolheu muito atual, que vai tirar a dúvida de muita gente, que é procedimento minimamente invasivo ou cirurgia plástica facial. Onde devemos focar? Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. E um tema que é atualizadíssimo, né, com o que está acontecendo hoje. Algumas pessoas estão mudando até a cor dos olhos, né? Que é um procedimento que a oftalmologia, inclusive, não recomenda, né? Mas o assunto hoje, esse a gente deixa para o nosso querido Dr. Valberto Santana, um grande abraço. Nós vamos falar de dermatologia hoje, esse procedimento minimamente invasivo ou cirurgia plástica. Olha onde foi que a gente já chegou, né? Então tem procedimentos hoje que você faz, procedimentos estéticos que você faz no consultório. E você vai ter um resultado tão bom quanto a cirurgia plástica, se ela for recomendada. Se a cirurgia plástica for recomendada, a gente vai falar disso também. Boa tarde, seja bem-vinda, doutora. Boa tarde, André. Muito bom estar de volta. E, como você falou, é um tema muito atual. Na verdade, desde a modificação da Lindsay Lohan, né, que é aquela atriz americana, vem se falado muito na cirurgia plástica facial. E aí, essa semana, com a Anitta, então, até que ponto um procedimento é mais indicado que o outro? Será que um substitui o outro? Ou cada um tem o seu lugar de forma individual? Então, por isso que eu quis trazer esse tema, porque é uma dúvida muito frequente. Pois é. Daqui a pouco o Marcão vai colocar aí na tela uma foto da Lindsay Lohan. Lindsay Lohan, ela lindíssima, uma atriz lindíssima, muito conhecida em Hollywood. E com certeza você já deve ter assistido algum filme que ela protagonizou aí, né? Doutora, o que são considerados procedimentos minimamente invasivos na dermatologia estética? Os procedimentos minimamente invasivos, quando a gente fala em estética, são justamente aqueles procedimentos que a gente faz em consultório ou com procedimentos de superfície da pele ou com procedimentos injetáveis, mas que não vai ter, como eu posso falar, cortes profundos, não vai atingir nenhuma cavidade do corpo. Então, esses são os procedimentos minimamente invasivos. Então, quando a gente fala laser, procedimentos para estímulo de colágeno, botox, peeling. Então, são mais esses procedimentos que são os minimamente invasivos. E aí, quando a gente fala, por exemplo, uma blefaroplastia, porque a gente pensa assim, uma cirurgia da pálpebra é uma cirurgia pequena, tá? Mas é uma cirurgia que ela tem um risco maior, e aí a gente já não considera mais minimamente invasivo, tá? Porque já é uma cirurgia mesmo, propriamente dita. Tá. E quais são os procedimentos, aliás, quais são os princípios,
quais são os principais benefícios desses procedimentos em comparação com a cirurgia plástica facial tradicional? Certo, então quando a gente fala de procedimento estético e cirurgia plástica, é importante a gente saber que cada um tem o seu benefício e, na verdade, na maioria dos casos, um não vai substituir de verdade o outro. Então, como assim, né? Vamos tentar exemplificar. Quando a gente fala de Botox, então a toxina botulínica aplicada para modular a musculatura facial. Então, a cirurgia plástica, ela não vai conseguir fazer isso. Ela não vai conseguir modular a musculatura a ponto de você ficar ali aquele período com as ruguinhas paralisadas. Então, a cirurgia plástica não vai substituir o Botox, tá? Mas, quando a gente fala de procedimentos estéticos minimamente invasivos, o ideal é o quê? A gente fazer com um objetivo de melhorar a qualidade da pele a longo prazo e adiar ao máximo a necessidade de uma cirurgia plástica. E isso quando eu falo em relação às cirurgias plásticas da face, tá? Que aí a gente não leva em relação a corpo. Porque um procedimento estético, ele não vai substituir uma abdominoplastia, uma lipo, tá? Então, falando mais em relação à face mesmo, rosto. E um ponto que é muito importante a gente falar é: se eu fizer uma cirurgia plástica facial, então se eu fizer um lifting, por exemplo, eu tô isenta de fazer procedimentos estéticos? Então, não. Porque a gente continua envelhecendo, a pele continua tendo uma diminuição da produção de colágeno, a gente continua tendo estímulo a fazer manchinhas na pele, o sol que já levou no passado, o sol que leva hoje em dia. E a cirurgia plástica, ela não trata a qualidade da pele. A cirurgia plástica, ela vai reposicionar tecido, ela vai melhorar a flacidez. No caso de, por exemplo, uma cirurgia para lipo de papada, ela vai tirar aquelas células de gordura, mas qualidade da pele é com procedimento minimamente invasivo. Perfeito. Doutor, você falou aí da blefaroplastia, é um nome bem esquisito, né? Mas é uma cirurgia das pálpebras, gente. E é um procedimento cirúrgico que visa remover o excesso de pele, gordura e, em alguns casos, músculos das pálpebras superiores ou inferiores. Isso. O objetivo é melhorar a aparência das pálpebras, né? Corrigindo a flacidez, bolsas de gordura e o aspecto cansado ou caído, além de poder melhorar a função da visão em caso de obstrução causada pelo excesso de pele. André Pepes tem blefaroplastia, tá? Que são essas bolsas aqui, você tá vendo aí na tela, tá? Justamente essas bolsas embaixo, essa aí é inferior, e você vê o antes e o depois, tá? A paciente ali no lado direito, no lado esquerdo da sua tela, tá com aquela bolsa ali no olho, geralmente é mais embaixo mesmo, é mais inferior, né, doutora? E a bolsa, sim. Não mas aquela pele caidinha é muito comum aqui na superior. Isso. E ali você tem a paciente já já feita a cirurgia, tá? Agora aí você vê um caso mais pesado. Você vê um caso que tem até umas rugas. Você vê também a paciente ali, o antes e o depois. Por que eu coloquei isso, doutora? Essa cirurgia, ela é feita também no consultório, ela é feita também no consultório de dermatologia? A blefaroplastia, ela pode ser feita por cirurgião plástico, oftalmologista e na dermatologia, a gente tem a cirurgia dermatológica. E dentro da cirurgia dermatológica, a gente tem as cirurgias estéticas da face. Então, o dermatologista, ele também pode fazer a blefaroplastia, tá? Sendo que quando a gente fala de cirurgia em consultório, todo procedimento cirúrgico que ele pode ter uma complicação um pouco maior, ou que vai usar uma sedação no paciente, então não é qualquer consultório que pode ser feito, tá? Existem algumas regras que precisam ser cumpridas, então tem que ser um consultório que ele tenha condições de
agir se o paciente tiver alguma complicação. Então, por exemplo, se é um paciente que ele vai fazer uma blefaroplastia em consultório e vai ser feita uma sedação, então é como se fosse um procedimento hospitalar. Então, precisa ter algumas regrinhas de equipamentos de segurança para poder fazer em consultório. Mas como é uma cirurgia menor e mais curta, ela pode ser feita em consultório sim, não necessariamente em hospital, tá? Mas essas 3 especialidades que podem fazer esse tipo de cirurgia: cirurgião plástico, oftalmo e cirurgião dermatológico. Perfeito. Em quais casos, doutora, a cirurgia plástica ela ainda é a melhor opção? Quando é que a paciente vai lá na Climag e você mesma diz assim para a paciente ou para o paciente: olha, você precisa fazer um procedimento estético, você quer fazer um procedimento estético, mas eu recomendo que você procure uma cirurgia plástica para você fazer, que o resultado vai ficar melhor. André, o principal, assim, quando a gente fala em cirurgia plástica, então, uma flacidez de pálpebra, que já tenha uma pele um excesso de pele muito importante, bolsas nas pálpebras, que também já tá com aquele aspecto assim, bem mais evidente, e aí além da bolsa também tem flacidez. Então a gente sabe que o paciente ele vai querer um resultado que fique 100%. E aí a cirurgia que vai promover esse resultado. E quando a gente fala de flacidez com muito excesso de pele. Então, eu já tive paciente no consultório que queria tratar a flacidez do pescoço. E tinha realmente aquele excesso de pele aqui, que você vê a pele assim, que é um termo assim, que não é muito legal de ser falado, mas que as pessoas falam como se fosse um pescoço de peru. Que fica aquela pele mesmo, sobrando. Sim. Então, a gente sabe que um procedimento de estímulo de colágeno, ele não vai conseguir fazer aquela pele ficar completamente lisinha, como uma cirurgia plástica. E o que os pacientes esperam é que o procedimento estético, ele vai ter o mesmo resultado da cirurgia plástica. Então, eu sou muito realista com isso. Eu falo, ó, isso aqui que tá lhe incomodando é caso cirúrgico. E, às vezes, o paciente, ele não quer. Então, ele fala, doutora, mas eu não quero me submeter a uma cirurgia. Então, a gente vai alinhar expectativas. Fala, ó, isso aqui de você puxar aqui e falar que quer ficar assim, não vai ficar. Tá? Então, aí vai alinhar para o paciente entender até onde o procedimento minimamente invasivo ele vai dar resultado e até onde a cirurgia é que é o principal procedimento indicado. A partir de que idade, doutora, é recomendável começar a se preocupar com a prevenção do envelhecimento facial? Na verdade, a prevenção, a gente deve se preocupar desde que a gente nasce. Principalmente falando em proteção solar. Que aí vai vir uma prevenção, um cuidado que vai vir dos pais. Porque, como eu já falei aqui outras vezes, o dano solar na pele, ele começa desde que a gente nasce. E os efeitos, eles vão surgir já numa fase mais adulta. Então, quando a gente fala de cuidado com a pele, com hidratação, com uso de protetor solar, tem que ser desde a infância. Quando a gente fala já em procedimentos, em uso de substâncias do skincare, que vão estimular mais a renovação da pele, a gente já tem que pensar a partir dos 20, 25 anos. E por que tão jovem, né? Porque 20, 25 anos é jovem ainda. Porque a partir dos 25 anos, a gente começa a ter uma redução da produção natural de colágeno. Então, a flacidez, ela vai ficando mais evidente. E a flacidez não é só aquela pele fininha que a gente observa. Quando a pele vai ficando mais flácida, a gente percebe a perda do contorno do rosto, a piora do bigode chinês, que é uma queixa, assim, muito comum. Não só nas mulheres, mas também nos homens. E aí muitas pessoas querem assim, doutora, eu quero preencher, quero colocar ácido hialurônico aqui no bigode chinês. Mas o problema dela, na verdade, é uma flacidez. Que aí a gente tem que fazer procedimentos para melhorar a flacidez da pele, sem necessariamente estar colocando volume naquele rosto. Que aí eu acho que é uma beleza até mais bonita. Você
melhorar a qualidade da pele, a sustentação dessa pele, sem estar colocando volume desnecessário. Uhum. Um abraço, dona Hilda, obrigado pela audiência, a Neide, também a Messia e a Ângela lá em Olivença, e a dona Marlede Leite lá em Garanhuns, que não perdem o Saúde em Foco aqui com a gente, né? Muito obrigado pela audiência. Doutora, quais são os procedimentos minimamente invasivos mais procurados atualmente no consultório? O Botox é o número 1, né? Então, assim, o Botox eu acho que ele é o mais conhecido, assim, de todo mundo. Mas o Botox, às vezes, as pessoas chamam outros procedimentos de Botox. Então, às vezes, tem paciente que chega querendo um preenchimento, achando, na verdade, não só querendo, assim, mas achando que preencher aquela região vai resolver a queixa dela, e ela chama de Botox. Tipo, eu queria um Botox na boca, mas não é o Botox, é o preenchimento, tá? Mas hoje em dia, assim, num contexto geral, é mais Botox e procedimentos de estímulo de colágeno. Porque a gente vê essa contramão, hoje em dia, no excesso de volume. Que antes era muito volume, era muito preenchedor, as pessoas achavam que tudo resolvia com preenchedor. E hoje as pessoas já estão tendo mais essa noção de que não é só colocar volume para melhorar a queixa. Mas aí seriam os dois principais. E conforme nós falamos até em alguns programas passados, as pessoas estão começando a rever, né, esse conceito. Eu conheço algumas pessoas que já deixaram de colocar. Ou fazem o preenchimento conforme a recomendação. Não é a sua vontade. Isso. Talvez tenha caído o Simancol aí, né? E aí o paciente disse, doutora, eu vou por você. É melhor. Né? Depois de ser chamado de bico de pato aí pelo meio mundo da família e outras pessoas também, os amigos mais próximos, eu vou. Eu conheço uma pessoa que sabe, aquela beleza natural que a pessoa tem. E de repente, mais ou menos assim. Pediu o Marco Aurélio, hoje eu apanho. Pediu o Marco Aurélio para pegar uma imagem aí. Pega aquela mesmo, Marcão. Aquela lá que você... A Lindsay Lohan, né? Que a doutora falou aqui, que fez um procedimento, né? A pessoa às vezes tem um lábio bonito, um rosto bonito, e vai mexendo no que tá quieto, como a gente fala aqui no Nordeste. E termina, eu não vou falar ficando feio, mas ficando disforme. Isso. Né? Você perdeu a característica principal. É a mesma coisa, tá aí, ó. Feinha, né? Tá aí. Você perdeu a característica principal. Eu vou dar um exemplo. A lindíssima também Angelina Jolie. Meu Deus, aquela mulher vai fazer preenchimento de lábio pra que mais? Talvez ela tenha feito. Talvez para realçar um pouco. Não sei, eu não sei. Né? Faz muito tempo que ela não me liga pra gente conversar sobre esses assuntos. Mas assim, tô dando um exemplo, doutora, de uma pessoa que tem um lábio destacado no mundo inteiro. Ela tem na minha opinião, ela tem um lábio lindíssimo. E pra que você vai fazer? Né? Pra que você vai mexer naquilo que tá quieto? Então algumas pessoas já estão dizendo, opa, eu fiz demais. Eu vou fazer o que é necessário. Eu vou colocar uns fios e tal, mas eu não vou fazer aquilo. Teve uma onda, doutora, parece que nós tivemos um tsunami disso no Brasil. Foi. Que muita gente fez isso assim, rapaz, não ficou bom não, viu? Ou então, a pessoa que fez até pode não ter dito. Mas a família disse, né? Eu mesmo falei pra minha sogra, né, minha sogra? Eu disse, a senhora, pelo amor de Deus, a mulher entrou lá, sangue de Jesus, o que é isso? Né? Diga, um pato Donald entrou na minha casa. E aí ela ficou toda assim, desculpe, né? Mas, gente, a gente tem que ter um pouquinho dessa coisa. Eu acredito, doutora, que agora as pessoas estão se tocando mais e estão ouvindo mais vocês. Para dizer assim, olha, posso falar? Não faz tanto boca não, né? É com você. Agora eu passei a bola para tu. Não, é como você falou, André. Então, assim, o ideal do procedimento estético é você realçar a beleza do paciente
E óbvio que melhorar simetrias do rosto, áreas que estão profundas, você realmente ali vai precisar colocar um volume, tá? Mas nada que fique disforme. Então, assim, existe a anatomia e você tem que respeitar a anatomia. Então, o que acontece muito é você exagerar ao ponto de ficar algo que não é natural, de que não existe numa população normal. Então, por exemplo, um lábio da Angelina Jolie, você pegar a foto dela na infância, ela já tinha um lábio volumoso. Mas você vê que é um lábio volumoso, mas que todas as estruturas anatômicas do lábio, elas estão presentes ali da maneira correta. Uhum. E aí você pega hoje em dia algumas pessoas que têm o lábio começa praticamente no nariz. Uhum. Isso não é natural, isso não é normal. Mesmo uma pessoa que tem muito lábio, ela não vai ter um lábio que começa no nariz, entendeu? Uhum. Então é justamente assim, você pode querer ter alguns traços mais, não necessariamente exagerados, mas mais marcantes, mas desde que respeite a anatomia do seu rosto. Uhum. Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, vou tomar uma água aqui com a doutora Larissa e na volta a gente continua falando, né? Na próxima pergunta você vai saber o seguinte, por exemplo, existem riscos nos procedimentos não cirúrgicos, minimamente invasivos? Como garantir segurança ao paciente? A gente pode perguntar, tem anestesia? Não tem anestesia? Como é que eu fico? Né? Todas essas dúvidas serão dirimidas aqui com a doutora Larissa Fonseca, dermatologista, com quem a gente está batendo um papo hoje sobre esses procedimentos minimamente invasivos ou cirurgia plástica facial. Onde devemos focar? Intervalo, a gente volta já. Saúde em Foco, na Rádio MM, com André Pepe.
Anota aí, 1h30 em ponto. Boa tarde, sim. Estou falando com a doutora Larissa Fonseca e o tema: procedimento minimamente invasivo ou cirurgia plástica facial. Onde devemos focar? Né? A gente está falando aqui dessa questão da estética, né? Quando você precisa fazer ou não uma cirurgia plástica. E esses procedimentos minimamente invasivos têm sido muito frequentes agora nos consultórios de dermatologia. Doutora, quais são os riscos, ou se existem riscos nesses procedimentos não cirúrgicos e como garantir a segurança para o paciente? Tem muita gente que, eu pensava que só fazia em hospital, né? Tem aquela ideia de que precisava entrar no centro cirúrgico, e às vezes esse centro cirúrgico ele existe na clínica. Às vezes os médicos já têm os seus próprios centros cirúrgicos liberados pela Anvisa local, né, para que aquilo ali aconteça. Por exemplo, muitos oftalmologistas aqui, Dr. Valberto Santana, tem um centro cirúrgico na clínica dele. Ele opera algumas cirurgias ali. E isso é um fato. Mais cirurgias que são liberadas. Estou falando, porque a gente falou aqui da blefaroplastia, que é uma cirurgia que o médico oftalmologista faz. Dr. Valberto faz isso também e outras coisas muito bem. Grande abraço aí ao querido Dr. Valberto Santana, oftalmologista. Então, doutora, existem riscos nesses procedimentos e como garantir a segurança do paciente? São procedimentos que o paciente pode sair dali tranquilo ou tranquila? Sim, todo procedimento, na verdade, ele tem os seus riscos. Sejam riscos menores ou riscos maiores. E aí, quais seriam esses riscos menores? Quando a gente fala de procedimento injetável, por exemplo, então, um botox, um preenchimento, um bioestimulador de colágeno, um esvaziador de gordura. Então, quais seriam esses riscos menores que acontecem muito, na verdade? É o famoso roxinho, tá? Então, assim, a vascularização da nossa pele é muito extensa. Então, a gente tem muito vasinho passando por todo lugar na pele. Então, ficar um roxinho ou outro é muito comum e não vai gerar grandes problemas. Qual vai ser a orientação? Fazer uma compressa local, lembrar de usar protetor solar naquela região do roxinho, para que esse roxinho não fique pigmentado pela radiação ultravioleta ali naquela região. Então, esses riscos menores, eles vão existir em todos esses procedimentos, tá? E aí, vem os riscos maiores. Quais são esses riscos maiores? Principalmente em relação aos preenchimentos. Então, se o preenchimento, imagine um gel de ácido hialurônico. Se um gel entra num vaso importante, então, se parou a vascularização daquela região da pele, então ali pode fazer o quê? Necrose da pele, tá? Então, a gente já viu aí nas redes sociais uma famosa que teve uma necrose na ponta do nariz, porque teve injeção de ácido hialurônico direto no vasinho, tá? E o pior dos riscos, assim, na minha concepção, por que o pior? Porque, normalmente, quando pega um vasinho com ácido hialurônico e você consegue identificar ali que a pele ficou mais pálida, ou seja, mais branquinha, você já consegue agir rapidamente para melhorar. Mas existe um risco de preenchimento em algumas regiões de maior risco, por exemplo, preenchimento de glabela. O que é a glabela? Essa regiãozinha aqui do meio dos olhos, tá? Então, pessoas que são muito expressivas e não faz o uso do botox, fica com aquela ruga aqui no meio bem profunda. E aí, essa ruga profunda, ela não sai só com o botox, que é por isso que a gente usa o termo preventivo. Botox preventivo nada mais é do que você fazer o botox antes que a ruga da pele fique marcada. Porque se essa ruguinha aqui do bravo ficar marcada, além do botox, você vai precisar fazer outros procedimentos. Um dos procedimentos que se faz para essa glabela marcada é o preenchimento com ácido hialurônico, que eu não faço. E por que eu não faço? Porque existe um risco de cegueira. E você deixar um paciente cego por conta de uma ruga não justifica.
tá? Então, para mim, não justifica. Existem outros procedimentos. Vai demorar mais para ter um resultado? Vai. Mas vai ter um resultado com muito mais segurança, tá? Então, todo procedimento existe risco. Alguns os riscos vai ser menor, outros o risco vai ser maior. E quando a gente fala de uma cirurgia, no caso de uma cirurgia plástica, também existe risco. Existe o paciente ter uma alergia ao anestésico, mas você fazendo todo o rastreamento ali com o seu cirurgião plástico, a avaliação pré-anestésica com o médico anestesiologista, tendo toda a equipe preparada em ambiente hospitalar e também o seu médico dermatologista saber guiar se tiver alguma complicação ou não, você fica mais seguro de fazer aquele tipo de procedimento. Agora, uma coisa que é importante também, doutora, quanto tempo duram os resultados dos procedimentos minimamente invasivos em comparação com os procedimentos cirúrgicos? Você falou aí, por exemplo, vamos falar de novo da blefaroplastia, que pode ser feita pelo dermatologista e também, claro, pelo médico oftalmologista. A gente estava falando aqui no intervalo que isso vai fazer com que essa cirurgia você fique com os olhos roxos aqui. Quando for aqui, né? Quando for em cima vai ficar aqui. E é normal, porque é uma área muito vascularizada. Extremamente. E o médico que vai lhe operar, ele vai lhe dizer como você vai cuidar, o que você deve fazer. Então, quanto tempo duram os resultados dos procedimentos minimamente invasivos em comparação com os cirúrgicos? Normalmente, o procedimento cirúrgico ele vai ter uma durabilidade maior, né, André? Mas, assim, em relação aos procedimentos estéticos, aí vai depender também de como você está fazendo esse procedimento estético, a frequência que você faz e como é o seu cuidado em relação aos outros âmbitos da sua saúde. Então, por exemplo, vamos falar em relação ao bioestimulador de colágeno, tá? Quando a gente fala em estímulo de colágeno, o colágeno que é produzido a partir daquele estímulo, ele vai durar de 12 a 18 meses, tá? Mas você está degradando colágeno todos os dias. Então, você não vai esperar para fazer outro procedimento de estímulo de colágeno daqui a 2, 3, 4 anos. Você tem que ter uma frequência para tanto manter o resultado, como ir melhorando a cada procedimento que você faz, tá? E, como eu falei, em relação aos outros âmbitos da saúde. Então, se a gente faz estímulo de colágeno em uma pessoa saudável, e você faz estímulo de colágeno em uma pessoa que não se alimenta bem, ou seja, ela não come a quantidade de proteína adequada no dia, ela fuma, o resultado não vai ser o mesmo e a durabilidade também não vai ser a mesma. Porque uma pessoa que fuma, ela degrada mais colágeno, ela não responde tão bem aos estímulos de colágeno como uma pessoa saudável. E uma pessoa que come a quantidade de proteína adequada diariamente, ela vai ter uma melhor resposta a esse estímulo de colágeno do que uma pessoa que tem uma desnutrição proteica. Ela não come adequadamente ali no seu dia a dia. Então, tudo isso também precisa ser avaliado. Que, na verdade, na cirurgia também vai refletir. Porque uma pele que é muito fina, ela também, imagine um lifting facial. Uma pele que é muito fina, o resultado não vai ser o mesmo. A cicatrização não vai ser a mesma. Se é um paciente que fuma, a vascularização da pele, ela é deficitária. Então, a cicatrização também não vai ser igual. Aquele resultado do lifting, ele vai perder mais rápido, porque se está tendo degradação de colágeno mais rápida, a pele vai voltar a ficar mais flácida, bem mais rápido do que a pessoa ali que tem um cuidado adequado com a sua saúde, tá? Então, isso que acaba variando, mas no geral, assim, pensando em duas pessoas saudáveis fazendo, uma vai fazer a cirurgia, a outra vai fazer o procedimento estético minimamente invasivo, e as duas têm o mesmo grau de flacidez, por exemplo. O resultado da cirurgia vai ser mais duradouro. Doutora, a harmonização facial, ela pode substituir a cirurgia plástica? Em que casos não é suficiente? Pronto. Em que caso não é suficiente? Quando tem flacidez com muito excesso de pele, tá?
E quando tem muito excesso de pele, não tem como. Você vai ter que tirar aquele excesso de alguma forma, que o correto é a forma cirúrgica com o cirurgião plástico. E o procedimento estético, que a gente fala de harmonização facial, que esse nome ele ficou muito... assim, hoje em dia a gente não usa tanto na dermatologia, porque criou aquele preconceito. Quando você fala em harmonização, a pessoa pensa logo o quê? Várias seringas de preenchedor deixando o rosto da pessoa super inflado, volumoso. Uhum. Mas pensando em uma harmonização no caso de melhorar a qualidade da pele, melhorar ali volume que foi perdido. Quando a gente fala desses procedimentos, em alguns casos ele pode sim substituir, tá? Quando é uma flacidez leve do paciente. Então, o paciente ele tem uma flacidez leve ali que está incomodando. Então, ele vai fazer um planejamento de tratamento para ele ter aquela resposta que pode sim até substituir uma cirurgia plástica. Mas o tempo vai ser mais longo, tá? Na cirurgia plástica, ele vai fazer a cirurgia, no outro dia a pele dele já tá ali puxadinha. No procedimento estético, não. Ele vai ter um planejamento que aí ele vai melhorando gradativamente. Uhum. Mas quando tem muito excesso de pele, não tem como só o procedimento estético puxar aquela pele todinha. Uhum. Doutora, como é que o paciente pode saber qual é o melhor caminho? Ele investir em tratamentos menos invasivos ou partir direto para uma cirurgia? Você, como dermatologista, inclusive especialista, você recomenda que antes de qualquer cirurgia plástica, os pacientes procurem primeiro o médico dermatologista para avaliar isso? Eu recomendo, não necessariamente para avaliar se tem indicação ou não cirúrgica, mas porque, como eu disse, a cirurgia, ela não trata a qualidade da pele. Então, às vezes, você tem uma pele ali muito craquelada, com muita mancha, e que só puxar a pele não vai dar aquele resultado de beleza que a paciente espera. Porque você tá com a pele ali toda puxadinha, mas tá com a pele craquelada, cheia de poros visíveis, com várias manchas. Não vai dar aquele resultado, assim, realmente uau, sabe? E uma pele, como eu disse, uma pele flácida, mas que é muito, muito, muito fina, ela não dá o melhor resultado cirúrgico. Uhum. Porque a cicatrização não fica, às vezes, tão legal. Porque é uma pele que praticamente um papelzinho. Então, imagina um papelzinho praticamente rasga. Entendeu? Uhum. Então, eu acho que é importante você andar em conjunto. Então, o quanto antes você começa a cuidar da sua pele com a dermato, mais longo vai ficar o tempo que provavelmente você pode precisar de uma cirurgia e melhor vai ser a qualidade da sua pele se um dia você mesmo assim quiser fazer uma cirurgia. Uhum. Um abraço aqui ao Ronaldo, o técnico de relógio que está assistindo a gente aí. Obrigado, Ronaldo, pela sua audiência. Doutora, então, o papel da avaliação dermatológica personalizada nesse processo de escolha, ele é imprescindível, né? E a gente sempre fala sobre isso aqui, para que você não ache nada. O que deu certo para sua mãe, para sua irmã, para uma prima, para uma amiga, não é aquilo que pode dar certo para você. E aí, você ouvir uma opinião de um profissional é sempre importante, né? Uhum. E um profissional, e aí eu vou falar uma coisa aqui que parece redundante, mas não é. É a mesma coisa de você comprar um carro de uma marca, né? Ele estar na garantia e você levar esse carro de uma marca para outra marca de outra concessionária. Eles não vão saber o que fazer, porque eles não mexem com aquela marca. E sabe quem é essa marca? É você. Essa marca é você. Estou comparando você com o carro para você tentar entender o que eu estou dizendo. Se o seu veículo é novo, está na garantia, você vai entregar ele para um mecânico, mesmo que seja da sua total confiança, mesmo que seja um cara completamente competente, mas se você fizer isso, o que é que o manual diz? Se você fizer isso, você vai perder
a sua garantia, né? Às vezes a gente se irrita, inclusive. Você compra um carro, o carro tem um defeito, uma coisa lá. Você assim, eu preciso resolver isso, mas eu não posso esperar uma peça, 30, 60. Já esperei uma peça do meu carro. Qual a paciência do mundo? E era uma peça, uma mangueira do meu ar-condicionado. Deu problema lá. E eu vou até dizer assim, tenham calma, tenham paciência. É irritante, às vezes você tá no calor lascado ali. Eu tava nesse período, tava no calor horrível, mas a concessionária me socorreu, fui muito bem atendido pela minha concessionária, fabricante do meu veículo, né? Mas assim, você não é um veículo. Mas eu tô dizendo isso para que você entenda, né, doutora? Eu fiz uma comparação aqui para que você entenda que você não pode ir pelo que o outro fez, né? Conheço pessoas que disseram assim, vou fazer revisão na concessionária não, porque não vale a pena não. Tá bom, o carro vai dar um problema. Aí você chega lá com a cara mais lisa e não, seu carro perdeu a garantia. Uhum. Então banque agora, né? Claro que eu tô uma comparação chula que eu tô falando aqui, né? Mas é para que as pessoas possam entender, doutora, que é a sua vida, é o seu rosto sobretudo. Quando a gente fala de plástica, a gente está falando principalmente do rosto também, né? Isso. E assim, André, deixar muito claro que não é uma batalha em relação ao procedimento e à cirurgia. Porque cada um tem o seu lugar, a sua indicação. E muitas vezes, um vai ajudar o outro. Uhum. Então, mas assim, como eu vou saber o que é o melhor para mim nesse período da minha vida? Então, assim, se eu tenho 25, se eu tenho 30, se eu tenho 60, dependendo da minha pele. Porque, assim, uma pessoa de 60 anos, ela pode ter, duas pessoas, na verdade, de 60 anos, uma pode ter uma qualidade da pele completamente diferente da outra. Uhum. Uma pode ter uma queixa completamente diferente da outra. E talvez uma tenha indicação de cirurgia plástica e a outra não tenha indicação. E aí, quem é que vai saber disso? O médico. Então, às vezes, o paciente, ele quer, justamente como você disse, ele quer seguir. O meu amigo fez isso, minha amiga fez aquilo, meu primo, meu tio, minha tia. Mas não, veja você como um ser humano individual. Cada pessoa vai ter a sua melhor indicação. Uhum. Seja ou um ou outro, ou às vezes até os dois em conjunto, para você ter o melhor resultado. Uhum. Perfeito. E a última recomendação é você procurar sempre profissionais para fazer isso, né? Por quê? Porque existem procedimentos no Brasil que são liberados. Por enquanto são liberados. Eu espero que a Anvisa regulamente isso, né? Porque, como leigo que sou, eu estou falando por mim. E aí, por mim, eu posso falar, né? Para ninguém, daqui a pouco, entrar com processo contra mim. Se fosse fazer um procedimento minimamente invasivo na minha pele, eu só faria com dermatologista, tá? Mas isso sou eu. E aí, por mim, eu posso falar. Antes que venham descer a lenha aqui em mim, né, e falar alguma coisa, mas assim, tem muita gente fazendo, né? Tem muita gente fazendo. E a gente já vê alguns resultados por aí de alguns profissionais que não fizeram medicina, não fizeram odontologia, por exemplo, estão fazendo alguns procedimentos estéticos, inclusive. É muita coragem, né? É muita coragem de quem faz e é muita coragem também para quem se entrega para fazer. Mas é só a minha opinião. Doutora Larissa, obrigado por ter vindo. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, André, e até a próxima. E um ótimo final de semana aí para todos. Bacana. A doutora Larissa Fonseca atende aqui na Climag, que fica aqui no centro, Rua Fernandes Lima, 434, no centro de Arapiraca. Você pode marcar através do WhatsApp. Tá com dúvida? Eita, eu tava pensando em fazer uma plástica. Pronto, né? Então, você é essa paciente, é esse paciente, faz uma consulta para avaliar se é necessário mesmo fazer uma cirurgia. Então, 99835-2191. Esse é o WhatsApp da Climag, 99835-2191. O endereço aí no Instagram tá aí na sua tela, @Climag, com 2 M's, _, @Climag, com 2 M's de Maria, _, tá bom? Gente, amanhã eu vou receber aqui o Dr. Rafael Cunha. Ele é anestesista,
ele vem representando o CREMAL, Conselho Regional de Medicina de Alagoas. E aí agora eu quero chamar a sua atenção, porque alguns dias atrás, numa segunda-feira, a semana passada, nós entrevistamos a doutora Renata Queiroz, nutricionista. Nós falamos aqui sobre a questão da soroterapia, né? Que é uma especialidade que não existe, tá? No Brasil, não é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina e, claro, como CREMAL, Conselho Regional de Medicina de Alagoas, é subordinado, vamos dizer assim, ao CFM, também não existe, tá? Então, a gente reafirma e para completar o nosso compromisso aqui com um jornalismo de verdade e sem medo de falar e de falar a verdade, né? Só para você que sabe aí, tá? Amanhã, novamente, vou falar com o Dr. Rafael Cunha na qualidade de conselheiro do Conselho Regional de Medicina de Alagoas sobre soroterapia, o sorinho da beleza, para quem acha que isso existe, tá? Vou falar também sobre especialidades não reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, como medicina integrativa, medicina ortomolecular, medicina da hipertrofia, dentre outras, tá certo? Essas especialidades, elas não existem. Se alguém disse para você, tá enganando você, tá? E eu não tô aqui para enganar ninguém. Faz 12 anos que nós estamos aqui. Eu tenho um nome a zelar. A NN também não ia colocar qualquer um aqui para fazer o que eu estou fazendo. Eu nunca trouxe nenhum profissional aqui que ele não tivesse a capacidade de estar aqui. Eu nunca trouxe um curandeiro para cá. Eles existem? Existem. Quem quiser chamar, que chame. Tá? Agora, eu recebi, quando nós trouxemos a doutora Renata Queiroz aqui e publicamos algumas coisas no meu Instagram, que é meu, e eu vou reafirmar aqui, quem manda no meu Instagram do Saúde em Foco sou eu. Lá eu não posto política, lá eu não posto piada, eu posto coisas relativas à saúde, tá certo? E nós publicamos um vídeo de um médico do sul do país, que é reumatologista inclusive, onde ele fala, está lá os vídeos parte 1 e 2, de especialidades que não existem na medicina. Medicina integrativa, medicina ortomolecular, medicina da hipertrofia, medicina do emagrecimento, não existe essas especialidades. Não existem essas especialidades, segundo o Conselho Federal de Medicina. E amanhã, para testar tudo que eu estou falando aqui, eu trouxe um conselheiro do Conselho Regional de Medicina de Alagoas, Dr. Rafael Cunha. Tá bom? Boa tarde, fiquem todos com Deus. Se ele permitir, amanhã às 13 horas a gente tem um encontro marcado aqui com o programa mais saudável do rádio. Um abraço aqui, é Betânia do Brisa, que está assistindo a gente aqui também. Obrigado, Betânia, uma boa tarde e até amanhã. Saúde em Foco, na Rádio NN.